Agora eu vou pedir aqui para o nosso ilustre deputado, Ricardo Melão. Por favor, Melão, você agora é a bola da vez. Melão, grande parceiro na nossa luta do ICMS. Acho que a maioria aqui já deve ter visto alguns vídeos, e até em manifestação. A gente foi na Lesp, subimos lá no caminhão junto, gritamos. Além de ser jovem, ou seja, ele partir dos mesmos princípios que a gente, ele é um grande líder lá na Lesp do Partido Novo. Ele tem uma bancada muito bacana, né? Tem um Poit lá no Federal, que é um deputado federal muito ativo do Partido Novo. O Melão ajudou a gente bastante, ele é autor do projeto da PL para a gente barrar o ICMS durante a pandemia. Colhemos todas as assinaturas, fomos de gabinete em gabinete. Não chegou a ser votado, mas só pelo barulho que a gente fez, terminou que dia 1º de janeiro o ICMS volta a 1,8, pelo menos, né? Ganhamos uma batalha, mas a guerra não acabou, a nossa guerra é 0,9, nós vamos chegar nela. Sim, sim. E agora, falamos de novo, né, ele sensível ao mercado, não foi ideia minha, foi ideia dele, ele se indignou pelo IPVA, né, isso partiu a ideia dele. Eu vi o vídeo dele, liguei para ele na hora, falei, preciso ir aí falar com você, a gente tem que fazer isso. Parabéns, e ele conseguiu, aprovou na CCJ, mas eu vou pedir para o Melão falar a respeito de como funcionou isso e o que pode ser feito, né, Melão? Perfeito. Obrigado a todos aí. Obrigado, gente. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado. Pra vocês terem uma ideia, a dimensão do que é ICMS para o Estado. A gente aprovou ontem, eu não porque eu votei contra, mas tudo bem. Foi aprovado ontem na Assembleia um orçamento de 286 bilhões de reais para o ano que vem para o Estado de São Paulo gastar. Sabe quanto que representa o ICMS nisso, nessa parte, nesse valor todo, quanto representa de arrecadação para o Estado? Mais de 190 bilhões. O IPVA, o que eles estão prevendo para o ano que vem, é 20 bilhões e 300. Então, olha a diferença do que é um IPVA e do que é um ICMS. Então, qualquer canetada no ICMS é dinheiro que entra assim de lote em caixa. É maravilhoso. E a população nem sente, né? Os setores mais sentem. Vocês estão lá, porque vocês recolhem. A população aumentou o preço. Ah, não, tem inflação aí no meio, tem isso e aquilo. A pessoa não sabe definir ali. E aí, claro que a briga de vários setores, e isso eu falo, a nossa luta ela foi importante, muitas vezes a gente não consegue o resultado direto, que eu estou louco ainda para rasgar aquele cheque em branco. Mas, às vezes, o momento político não permite. Eu acho que uma grande chance que a gente pode ter é, quando acabar a eleição do ano que vem, se o governador que estiver no cargo perder, é uma janela para você colocar, porque aí ele rasga o cheque em branco para o sucessor não ter. Então, é o momento da gente tentar encaixar a pauta de novo. Mas o mais importante ele sentiu a porrada do que é tentar aumentar imposto, graças à mobilização dos setores, porque eles acharam que ia passar numa boa, ninguém ia chiar. Nós apontamos primeiro, naquele momento fomos convencendo outros deputados, e eu falava para eles, fala de aumento de imposto, porque tinham deputados votando a favor. Eu falei, não adianta vocês virem com um discurso do PT para constranger a base do PSDB. Ai, meu Deus, o servidor. Eu falei, gente, isso aí eles já não pega para eles. Fala que está aumentando imposto. E aí foi até curioso, você ouviu o PSOL, PCdoB, PT, todo mundo, vai ter aumento de imposto para aqueles que mais precisam. Foi perfeito, bate nisso que isso pega. E pegou, né? Ele sentiu o baque. Isso foi muito importante para depois ele começar a voltar atrás, né? E começou aqueles movimentos com o tratoraço, depois a gente se reuniu, teve aquele ato na Assembleia, começamos a reunir vários deputados. A ideia era chegar em 48 assinaturas, que é tendo a maioria dos deputados assinando como coautor, não é nem votando, é assinando o projeto como coautor. A gente chegou em 44, 45. 45. Ou seja, chegamos muito perto. E conforme a gente vai fazendo a pressão, e isso, a participação dos setores foi fundamental, principalmente o de veículos, né? Eu parabenizo muito vocês, porque vocês foram fantásticos para pressionar, principalmente os deputados regionais. Porque eu estava falando para o Marcelo, pensem politicamente, né? Vocês dispersos, vocês perdem muita força, porque aí vem, né, a hora que vem a paulada, vocês, poxa, e aí, como assim, ninguém está fazendo nada, é muito difícil agir.
A gente fica muito distante de, poxa, o que a gente pode fazer? Já foi feito. Vocês unidos, com uma representação, vocês têm uma força grande. Vou falar politicamente. Existe uma loja de veículos em cada cidade do interior do estado de São Paulo. Você tem lojistas. Cada cidade que eu entro, não importa o tamanho, você vê uma loja de veículos ali. Ou seja, é praticamente um comitê com alguém que tem bastante contato na cidade, porque vem de carro, então todo mundo, bem ou mal, passou por ali ou passa por ali, e que tem uma capacidade de mobilização e de fazer valer uma pauta. Então, o setor foi fundamental para vários deputados dessas cidades que chegaram neles e falaram, olha, você vai assinar o projeto. Pô, não, olha o quanto aumentou a alíquota. Não, o governador me enganou, ele não falou que era nada disso. Ele falou que era só benefício fiscal, não sabia que ia aumentar tanto. Ele falou que era um pouquinho, era 20%. Aí fala, beleza, agora resgata aqui, vem. E aí todo mundo foi sentindo a pressão. Porque você tem lá um lojista com contato queimando o filme dele e falando, olha aí, ó, tá junto com o Dória aumentando imposto, votou a favor. Aí ele começa a sentir, e fala, meu Deus do céu, eu vou me ferrar aqui. Aí ele começa a chorar para o governador, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, eu vou perder a eleição. Né? E aí ele começa a vir a pressão, aí chega no Palácio, o Palácio vê, pega mal, a mídia começa a repercutir esses movimentos, começa a subir o preço, as pessoas olha o preço do jeito que está, é culpa desse governador que aumentou o imposto. Aí eles vão sentindo o baque politicamente e falam, precisamos fazer algo. E começaram a fazer. E aí a felicidade é que realmente foi cumprido, porque ontem eu estava junto com o presidente da Assembleia, durante a votação do orçamento, o Carlão Pinhatari, e ele falou, ó, chegou aqui os decretos legislativos, todos que a gente vai publicar para voltar. Então, o que ele tinha prometido, chegou mesmo. Eu pude constatar que eles vão publicar lá para vários. Boa, quem tinha dúvida, segura dia 1º para tirar a nota fiscal aí. Exatamente. Eu quero aproveitar até isso para agradecer a presença aqui do Ricardo, que ele está aqui representando o presidente Álvaro do 5DIV, que foi muito importante nesse papel. A gente andou lá na Assembleia, eu colhi pelo menos 30 assinaturas das 45, junto com o pessoal do 5DIV, leva lá o meu agradecimento ao senhor Álvaro. O pessoal aqui da ABRAE, representado pelo Tom, que o presidente é Daniel Kellerman. Quem não conhece, o Daniel Kellerman esteve comigo na reunião com o Cauê Macris, representando a FenaBrave. Então, leve aqui também os nossos agradecimentos ao pessoal da FenaBrave, ao Daniel, da ABRAE, e o pessoal do 5DIV. E esse movimento que a gente está fazendo é um movimento para a gente diminuir a diferença entre loja e concessionária. A gente precisa entender que o mercado é um só. Cada um dentro da sua característica. Né? Quem é representante da Associação de Concessionários Hyundai tem as suas peculiaridades e as suas reivindicações para cuidar. Aquelas que são dos sindicatos dos concessionários, igualmente. E o que a gente tem combinado é que toda pauta que for de interesse mútuo, a gente vai começar a andar junto. Isso já é um avanço muito grande, uma vez que o mercado de carro não tinha essa representatividade. O pessoal da Fenalto foi convidado também, não conseguiram participar, porque eles tinham um evento hoje, mas é só para todo mundo entender e acabar com esse paradigma, né? Multimarcas, concessionária, é o mercado de automóveis, cada um dentro da sua característica, cada um vai lutar pelo aquilo que precisa. A realidade de uma loja de carro, ela é muito parecida com a de uma concessionária, mas tem interesses diferentes. E aquilo que foi interesse comum, a gente vai começar a andar junto, e isso só é bom para o mercado. Locadoras andam juntas. Quando sai uma determinação, ou quando sai algum, que nem agora foi aprovado a união da Localiza com a Unidas, tudo que eles fazem para o setor. Não beneficia um só, beneficia o setor das locadoras. É desconto do IPVA, ou é um preço mais barato da alíquota, ou ele tem um benefício fiscal em alguma cidade. Eles fazem em conjunto. Até parece que eles são maiores do que são, porque eles são muito grandes, mas juntos eles ficam muito mais unidos. Então, eles têm muitas pautas em conjuntas, mesmo sendo concorrentes, que é o que a gente tem que levar daqui para frente para o mercado, essa mensagem. A gente tem pautas muito parecidas e a gente tem que lutar junto para as pautas que são para melhorar o mercado.
e usar o legislativo, e aqui pela figura do deputado Ricardo Melão, para a gente provocar as mudanças da lei, do PROCON, relação de consumo, ICMS, melhorias do setor, através do legislativo. O que eu aprendi nesse pouco tempo é que, se não for através da política, nada se consegue nesse país. Nada. Você pode ter $1 bilhão, você vai gastar dinheiro à toa. É aqui o caminho, a Casa Legislativa é o caminho para a gente melhorar o setor. E o que é bom reforçar, Marcelo, porque hoje, né, tendo a experiência do parlamento, eu já gostava de política desde pequeno. Aliás, quando eu vejo você com o teu filho aqui, eu lembrei meu pai, né? Mas meu pai foi político, era um jornalista que se tornou político durante um bom tempo, então acabou me influenciando bastante. Hoje eu vejo o quanto foi importante aprender com ele para a gente conseguir fazer uma melhor leitura da política. Então, parabéns, é assim mesmo. Obrigado. Que a gente se inspira e começa. Né? Já é diretor lá do Já é diretor ali, ó, já está. Mas, enfim, o que acontece? Você tem um orçamento do Estado. Mas reparem uma coisa, né? O orçamento está lá, ele tem gastos. Você tem ali uma série de corporações que se beneficiam daquilo. Professores, policiais, todos os servidores envolvidos, né? Você tem ali uma série de interesses de quem está ganhando do orçamento do Estado. Por isso, quando você faz uma reforma qualquer, você fala, poxa, está faltando dinheiro, vou mexer em alguma coisa aqui que eu acho que está errada. Quem está sendo beneficiado pelo orçamento hoje, por isso que é difícil mudar a realidade, eles são muito unidos, são organizados, já sabem como atuar, já sabem como impressionar o parlamentar, já sabem como pressionar o governo, já sabem como colocar a pauta, como movimentar, como chamar a imprensa. Agora, eu fico abismado que o outro lado, que sempre sai perdendo no Brasil, que é de quem está pagando a conta, não tem organização. É por isso que sempre quando tem uma discussão como essas, o que acaba acontecendo sempre? Isso é uma tendência. Sobe a conta, não tem dinheiro, sobe e repassa para o pagador de impostos. Então é por isso que é importante o setor estar forte. Agora eu vou provocar o Melão. Vou provocar agora. Para a gente falar do IPVA. Você acha que existe a possibilidade de a gente, através do sindicato, das associações, e nisso eu incluo todos, que se propuserem a fazer, de a gente entrar com algum projeto, uma vez que vai ser instalado o RENAVE é o Registro Nacional de Veículos em Estoque, toda loja tem que colocar o carro no sistema do Detran, e ele é transferido para o próximo cliente, automaticamente, uma vez que você vincula isso a uma nota fiscal. Feito isso, fica muito mais fácil para a gente vincular o pagamento do IPVA, como é feito com o IPTU. Você pode pagar o IPTU em 10 vezes. Sim. Se você vende a casa, você pode negociar se você dá o IPTU pago ou se a pessoa assume o pagamento do IPVA do 5º mês em diante. Porque o automóvel é diferente. Por que não fracionar o automóvel? Primeiro ponto. Segundo ponto, uma vez que você compra o carro, põe no nome da sua empresa, emite nota fiscal, para-se a cobrança do IPVA, até você concluir a venda. Então, o carro ficou um mês no estoque, paga-se um mês a menos de IPVA. Ele não usou a rua, né, que o IPVA é um imposto sobre produtos, veículos automotores que transitam na rua, né, para custear reforma de rua, que não tem... As ruas de São Paulo quase não tem buraco, né? Aqui é uma maravilha. Enfim, sem ironia, mas claro. Voltando para o foco, para a gente conseguir fracionar o IPVA. Então, você compra um carro zero em janeiro, você paga 12 avos do IPVA. Você compra um carro zero em maio, você paga 7 dozeavos. Por que o automóvel usado é diferente? Porque não pode ser igual ao zero, se ele está parado também. Então, o carro chegou numa concessionária em janeiro. Só foi vendido em maio, na concessionária, carro zero. Acontece. Tem um estoque elevado, às vezes o carro ficou no estoque 5 meses. Quem comprou só vai pagar o IPVA 7 dozeavos. Ninguém recebe isso, porque não houve benefício. Por que não fazer isso para o automóvel usado? Eu queria pedir a sua ajuda para a gente fazer junto esse projeto, porque é em benefício comum, isso interessa para a concessionária, interessa para qualquer setor. A gente apresentar esse projeto para o governo, para ele fracionar o IPVA, beneficiando o consumidor final. O benefício não é nosso, o benefício é do consumidor.
porque ele paga por um IPVA de 1 ano, e ele pode ser que ele use o carro 3 meses, 4 meses, 5 meses, ele venda o carro. Ele também é lesado, porque você começa a favorecer a pessoa que acaba agindo muitas vezes de má fé. Vou comprar o carro a partir de abril, já pego com o IPVA pago. Você prejudica o mercado de automóvel usado. Total. Ele começa a virar sazonal. Então, depois que passa a campanha do IPVA, começa a vender carro. Não é assim, mas muita gente trata dessa forma. Então, a ideia principal é, podemos apresentar um projeto desse? Com certeza, acho uma medida muito mais racional. Aliás, é algo que ninguém entende, né? Por que o IPVA, ainda mais aqui em São Paulo, tem outros estados que você consegue parcelar mais, mas aqui em São Paulo é 3 vezes no máximo. E o desconto à vista é 3%, né? Muito pouco. O que acontece? Eu descobri que meu pai tinha um projeto na Assembleia, de anos atrás, de parcelamento maior do IPVA. Eu nem sabia, eu descobri agora, olha a coincidência. Eu falei, ele já estava pensando nisso lá atrás. E você vê que são assuntos que não chegam na ordem do dia, porque é tudo uma questão de prioridade. Você tem ali, né, a Assembleia, 94 deputados, o interesse do governo do momento, o que a mídia está pautando. São poucos assuntos que você consegue encaixar. E o que acontece? Isso eu aprendi muito em política. Muitas vezes, determinados fatos ocorrem que abre uma janela política para você colocar uma pauta. O que a gente vai ter como oportunidade para o ano que vem? O IPVA já começou a ser discutido, porque pela primeira vez ele vai aumentar. Porque os veículos usados, né, graças aos novos, né, que diminuiu lá a produção, por uma série de fatores, subiu o preço dos carros usados, e a pessoa que lá teve o seu veículo, usou 1 ano, ou seja, um objeto que, teoricamente, se deteriorou na prática, se valoriza diante da tabela FIPE. O governo não abre mão de recurso. Entra mais dinheiro, eles estão adorando. Só que aí eles vão medindo a temperatura do desgaste. Então, naquele momento, ele fala, ninguém está falando disso, deixa, a hora que cair o boleto, o cara vai pagar, vai ficar revoltado, e aí ele volta para cá, vão questionar o governo vai falar, não, a gente não aumentou a alíquota. Não teve aumento de alíquota, foi inflação. Inflação é culpa lá de cima, eu sinto muito, está penalizando o governo, está penalizando os nossos contratos. Então, a minha ideia era, eu vou trazer o incômodo para o governo para dizer, olha, vocês poderiam fazer algo, porque pela previsão de orçamento que eles estão para o ano que vem, é de 40 bilhões a mais do que eles tinham para esse ano, ou seja, e ele anunciando lá, todo dia no Twitter, investimento recorde. USP nunca teve um orçamento desses, recorde, vamos fazer vicinais, vamos fazer não sei o quê. Aí eu falei, gente, vocês estão fazendo isso às custas de uma população que está empobrecendo, graças à inflação, graças ao IPVA. Como é que você vai ficar anunciando que o governo está rico, está com dinheiro para gastar, e o cidadão está cada vez mais pobre? Ninguém está melhorando de renda. Pelo contrário, muita gente perdeu emprego na pandemia. Falei, então é injusto e desumano vocês quererem ficar com esse acréscimo que simplesmente não teve uma valorização. Não é que eu ganhei mais renda e vou pagar mais imposto de renda porque eu ganhei mais. Simplesmente foi um efeito surreal, imprevisível. Não faz sentido ficar com esse ganho. E aí comecei a esquentar a pauta para dizer que tinha um projeto. Toda vez que falava que ia aumentar o IPVA, a gente procurava a mídia e a imprensa para dizer, tem um projeto que a gente quer bloquear isso. E eu explicava ali em termos de contas, que não era populismo. Eu falei, não, está tendo um acréscimo, eu acho que já que está tendo um acréscimo, não é justo o governo querer ficar com isso. Porque a hora que cair esse boleto, a população vai ficar furiosa, vão xingar à vontade, e essa é uma hora, né? A gente está tentando esquentar a pauta para ele dar um desconto maior. A lei permite que ele dê o desconto. Eu tentei fazer o projeto e pautar, infelizmente boicotaram. Não vai pautar, não vai. O presidente da casa foi favorável, ele falou, eu estou levando o assunto para o Dória, isso é um absurdo, eu acho que ele tem que dar desconto, ele não está querendo. Aí começou essa discussão, eu mandei zap para o vice-governador, falei, gente, faço esse golaço, a população está sofrendo desse gesto. Aí o Zema anunciou lá, né, que ele enviou o projeto, que ele só ia atrelar o IPCA, para desafogar um pouco. Aí eu já mandei, falei, o Zema fez lá, o Estado está bem pior do que aqui. E aí a gente está tentando esquentar a pauta para constranger, para ele saber que, nossa, a hora que caiu o boleto, não acha que a população vai, culpa do governo federal, do cenário internacional, vão culpar vocês poderiam ter feito algo. Então, gente, eu espero ainda, né, preparei, né, levantei a questão,
Eu espero há tempo. Eu sei que tem várias pessoas que cercam ele ali, que sabem que isso vai trazer desgaste político, que vai sobrar para ele a hora que viu o boleto. Não tem como não sobrar. IPVA as pessoas associam o governador. Você imagina... Espero que ele dê esse desconto. Para os lojistas que estão aqui, que tem loja com 10, 20, 30, 50, 100 carros em estoque, ter que pagar esse IPVA. Olha, vai ser Imagina o desespero que é para a gente esses 90 dias, janeiro, fevereiro e março. Será terrível. Imagina, para vocês, para a população. Esse pega geral, porque muitas vezes o ICMS a população não percebe tanto. O IPVA veio o boleto e vem de cara e pague agora. Bom, vocês ouviram como é difícil legislar nesse país? Se ele está lá dentro, tem um monte de ferramenta e ele sofre, você imagina a gente desunido. É mais um motivo para a gente unir e apoiar essas pessoas, que, principalmente do Partido Novo, sindicato, associação, são entidades suprapartidárias. A gente não tem partido nenhum, a gente quer o melhor do mercado. Eu não apoio esse, eu deixo de apoiar aquele. Enfim, nós temos essa lição de casa para a gente tentar apresentar o projeto no que vem. Por favor, vou contem agradecer comigo. Aqui a presença do meu amigo Ricardo Melão, obrigado mesmo. Obrigado vocês. Obrigado. Ele estava no outro evento, ele estava quebrando o pau lá na Lesp. O Arthur também, o Arthur Duval, mamãe falei viria, ele me mandou até um vídeo que ele estava quebrando o pau lá com alguém no meio da Lesp. Ele continuou quebrando o pau lá. Ele falou, tá quebrando o pau, não consigo sair, mandou um áudio, desculpa, na próxima eu vou. Eu falei, tá tudo bem. Tá tudo... Gente, contem comigo. Marcelo tem o meu contato. O que vocês precisarem, contem. E a ideia é justamente essa: trabalhar junto nesse sentido, de quando vir uma pauta dessas, às vezes eu falo, olha, eu vou até aqui, se vocês procuram outro deputado, eu falo com ele, o setor procura, ele volta. Aconteceu muito isso. Ele volta e fala, poxa, Melão, falei com ele, estamos juntos. Tá? Nós vamos fazer isso daqui para frente. Se a gente trabalhar em conjunto, a gente consegue trabalhar muito melhor junto, nisso. Vamos mais longe. Com certeza. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado.